Olá, pessoal! Professor Everaldo aqui com vocês. Então, eu preparei esse slide, coloquei aqui meu áudio, né, para ficar muito claro. E eu vou fazer uma explicação aqui breve. A nossa aula de hoje, ainda no contexto da globalização, nós vamos falar da internet. E aí eu peguei um ponto da internet, que é a história da internet, para falar um pouquinho para vocês. Vocês sabem que esse assunto é muito complexo, tem muita informação. Então, eu tive que pegar um ponto assim para mim que eu entendi como principal para vocês entenderem todo esse contexto, até porque vocês já estão inseridos nesse meio e utilizam essa internet de forma bastante, podemos dizer assim, atuante, né? Intensa, todos os dias. A internet faz parte das nossas vidas, né? Hoje em dia. Não tem como fugir dela. Até as pessoas que não têm acesso a ela total usam a internet. Trabalho, estudos, diversão, entretenimento, lazer, compras. Você tem uma infinidade de funções e de possibilidades de uso com a internet. Então eu vou falar um pouquinho da história para vocês. Desde já agradecer a vocês aí a atenção, assistam o vídeo até o final. E no final nós vamos passar uma pequena atividade para registrar esta aula de hoje. Valeu, pessoal! Então, pessoal, a internet ela foi criada em 1969 nos Estados Unidos, né? Ela foi chamada inicialmente de ARPANET, como vocês estão percebendo aqui. Tinha como função interligar laboratórios de pesquisa naquele ano. Um professor da Universidade da Califórnia passou para um amigo em Stanford o primeiro e-mail da história, 1969. Imagine como foi esse e-mail, né? Hoje, até pelo celular agora a gente recebe, envia e-mail, mas imagina em 1969, não dá nem para imaginar, não é? Essa rede pertencia ao Departamento de Defesa norte-americano, então assim, vale salientar isso, que no início a internet ela foi um mecanismo utilizado pelo meio militar. O mundo vivia o auge da Guerra Fria. A ARPANET era uma garantia de que a comunicação entre militares e cientistas persistiria, mesmo em caso de bombardeio. A ideia era essa da internet, ali no início. Né, num caso de bombardeio, destruir alguns meios de comunicação, eles podiam se comunicar ainda através da ARPANET, que foi a primeira expressão utilizada para a internet. Eram pontos que funcionavam independentemente de um deles apresentar problemas, então existia essa vantagem. Você conseguia se comunicar, tinha um lugar com problema de comunicação, você conseguia, diferentemente dos mecanismos de rádio, onde quando tiver uma interferência em um, atrapalha toda uma rede. Essa é uma diferença de comunicação importante entre o rádio, que ainda é o meio de comunicação mais utilizado do mundo, e a internet. Nós temos aqui o telégrafo, né? A imagem do telégrafo, que era um sistema concebido para transmitir mensagem de um ponto a outro em grandes distâncias, principalmente navios se usava muito isso na época das guerras também. Utilizava códigos para rápida e confiável transmissão. Então cada país tinha uma forma de se identificar por esses códigos. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou estudaram a história de Pearl Harbor, né? Os japoneses atacaram uma ilha do Pacífico que tinha uma base militar americana, Pearl Harbor. E eles se comunicaram ali, usaram um código, os americanos conseguiram interceptar, identificaram que existia alguém naquela área próxima, mas por não entender o código, que era restrito ao Japão, não conseguiram prever o ataque, que tirou milhares de vidas de militares americanos e civis também, e destruiu boa parte da ilha e da base militar. Nós temos aqui também o telefone de discagem. Esse telefone de discagem, ainda hoje ele existe. Apesar de a gente achar, poxa, professor, foi no museu, foi buscar essas imagens, quase isso. Mas esse telefone, é, inclusive esse já é um mais moderno, né? Tem um que você disca ele girando, era o mais antigo, um dos primeiros. Nós temos aqui o rádio, nós temos aqui o telex. Telex é tipo o pai do fax. Ainda hoje ainda se usa aparelhos de fax.
Então o rádio é um meio de comunicação ainda muito utilizado no mundo, que é atingido por muitas populações, até dos países mais pobres, em grande quantidade, né? É um meio de comunicação importante, o rádio. Ó. O telex, ele é um meio de comunicação que você envia a mensagem, de certa forma, e quem recebe a mensagem recebe impresso. Ele tem um sistema, um mecanismo parecido com a máquina de datilografar, né? E o aparelho de fax, além de você mandar a mensagem, escanear um documento, né? Você pode ligar e mandar na ligação essa mensagem. Geralmente acontece assim, tá? Então, são meios de comunicação importantíssimos que foram, vamos dizer assim, cruciais também para a própria evolução da internet. Então, de forma popular, no geral, de forma maciça, a internet ela é utilizada inicialmente no meio acadêmico. Então, a partir de 1982, o uso da ARPANET tornou-se maior no âmbito acadêmico, nas universidades. Inicialmente, o uso era restrito aos Estados Unidos, mas se expandiu para outros países como Holanda, Dinamarca e Suécia. Desde então, começou a ser utilizado o nome internet. Então, o nome internet começa a ser utilizado, eu vou até marcar aqui para vocês visualizarem, né? Começa a ser utilizado justamente nesse período em que a internet, a ARPANET, chega de forma mais popular, de forma mais disseminativa no meio acadêmico. Então, surge a expressão internet. Juntamente com Irlanda e Noruega, estes países no norte europeu se destacam nos dias atuais como grandes consumidores de internet. Existem relatórios de desenvolvimento humano e tem lá pesquisas sobre isso, levantamentos sobre isso. E esses países estão entre os países do mundo que têm mais acesso à internet. O uso comercial e popular da internet, né, ele começou praticamente ali no final da década de 70, início da década de 80, e aí foi se expandindo. Quando ele entrou no uso comercial e popular, a internet se expandiu para o mundo todo, para todos os países, para todas as regiões do mundo. Então, em 1974, você tem, por exemplo, o lançamento dos processadores Intel 8080 e Zilog Z80. O processador é aquela maquininha, aquela pecinha, vamos dizer assim, que vai dar ali rapidez, vai dar determinadas funções ao processador maior, que é o computador. O processador maior, o conjunto, é o computador. Dentro do computador tem os processadores, tem um processador, cada computador tem o seu processador, e ele faz com que a máquina funcione. Né? A rapidez da máquina, a qualidade dos vídeos, dos áudios, tudo isso depende do processador. Quem já fez curso de informática sabe o que eu estou falando. Quem não fez pode ler mais sobre isso, pesquisar, né, estudar mais. É interessante porque isso faz parte hoje dos nossos estudos, do nosso trabalho. É importante se aprofundar nesse tema. Os primeiros microcomputadores comerciais seriam lançados no mercado por fabricantes então como Altair, vou só marcar aqui assim, Commodore e Kromenko. Então esses seriam os primeiros que foram colocados no mercado para serem vendidos e comercializados, começando aí nos Estados Unidos. Então nós temos aqui o Intel 8080, né? Nós temos o Intel 8080, que era um processador, né? Você colocava ele dentro da máquina. O Apple II, ó, dá para perceber aqui no Apple II, eu vou colocar aqui o laser para facilitar. Dá para perceber aqui as entradas do disquete. Não existia CD, não existia pendrive, não existia USB, não existia armazenamento em nuvem. Então tudo era gravado no disquete. Inclusive esse tem duas entradas de disquete. No final da aula eu vou tirar uma foto de um disquete e vou colocar aqui no grupo para vocês. E vou marcar aqui também o microcomputador Altair. Né? Você já vê aqui as pessoas trabalhando com ele, ó, tá? Dá para perceber que a máquina era grande, pesada, né? Era uma característica, os monitores eram muito pesados. É uma grande característica dos computadores dessa época. Em 1987 foi liberado nos Estados Unidos o uso comercial. Então, em 1987, nos Estados Unidos é liberado o uso comercial. Isso teve, veja só, todo o processo lá desde a década de 60, lá no uso militar,
quase 20 anos. E nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, cerca de 90% dos usuários, 90%, ó, é um índice muito alto, né? Dos usuários estão em países desenvolvidos. Olha só, entenderam? Então, mesmo que nós podemos afirmar, até com informação, com dados, que esse mecanismo hoje ele é utilizado por diversos povos, mas ele ainda é, na sua essência, prioridade dos mais ricos. Mais de 50% desses usuários no mundo, né, que tem uma velocidade boa, que tem um acesso diário, constante, estão nos Estados Unidos e no Canadá. Então isso é um fator, uma informação que nos chama a atenção, que nos mostra. Os outros 50%, com certeza, nós podemos incluir hoje alguns países da Ásia, né, como o Japão, a Coreia do Sul, que tem uma grande capacidade de acesso à internet, e a Europa, a União Europeia, e com índices de porcentagem muito baixo, isso em escala mundial, a América Latina, a África e os demais países da Ásia. Então, resumindo, para concluir a nossa aula, antes que eu mostre para vocês os mecanismos que nós usamos nos últimos anos, né, que estamos usando, podemos resumir em 4 períodos as redes mundiais, a internet, em 4 períodos. O primeiro, o uso privado dessas redes, né, nesse primeiro período. Ó. No segundo período, a abertura ao público. No terceiro período, o acesso em banda larga, velocidade, também capacidade de o maior número de pessoas serem atingidas. E o quarto período, que é o armazenamento em nuvem, os smartphones, os nossos telefones celulares que nós temos hoje em dia. Então seria um resumo desses períodos da expansão dessas redes mundiais desde a década de 60. Quem não lembra aí, hein, é porque é jovem demais, viu? Então eu digo que o professor descobre quando ele está ficando velho, quando ele lembra do Orkut. Mas não faz nem tanto tempo. Até o início dos anos 2000, né, a gente ainda estava usando Orkut, Messenger, né? Olha aí, ó, esses mais utilizados hoje em dia. Eu coloquei esses aqui por último: Facebook, WhatsApp, Twitter e o Instagram, né? Estou falando bem bonito aqui para vocês entenderem, mas vocês usam isso, sabem, inclusive tenho certeza que usam mais até do que o próprio professor aqui que está falando. Então, todos eles só funcionam, só têm versatilidade com internet. Sem internet eles não são nada. Né? Inclusive alguns você não consegue nem entrar neles se não tiver internet. Né? Nem carrega, nem abre a tela. Instagram, por exemplo, se você não tiver com internet, abre a última tela, fica ali meio que parada, travada, né? Você vê logo que está sem internet. Mas você não consegue fazer mais nada. Então, sem internet, você não tem esses aplicativos. Você domina esses aplicativos, sabe desses aplicativos, mas você precisa dominar e entender a internet. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado, pessoal. E logo a seguir eu vou colocar a foto aqui no grupo do disquete, de um disquete para vocês verem, né? Alguns podem não conhecer. E também vou colocar uma atividade para vocês fazerem, super fácil. Valeu, pessoal. Ótimos estudos, estou com muitas saudades. Valeu!